Você certamente já ouviu falar de índice pluviométrico. Isso, traduzido para a linguagem popular, significa a quantidade de chuva em determinado período de tempo. Essa quantidade de chuva pode variar de lugar para lugar, em função da situação geográfica, do clima, da topografia, da vegetação e de outros fatores. O Papal fala mais sobre tudo isso. E aí, pessoal, voltamos aí com Geografia Geral, hein? O Maria escreveu, não leu, estamos chegando no pedaço aí. Última aula, a gente tinha comentado com vocês aí sobre o começo de clima, lembra? Falamos o que era tempo, o que era clima, quais os fatores decisivos do clima. Me lembro muito bem que analisamos a temperatura, né, com os seus dois fatores de variação. Quais eram os fatores que variavam a temperatura, você lembra ou não? Primeiro, a altitude, segundo, a latitude, né? Regiões próximas do Equador, muito quentes. Regiões de maior latitude, menor temperatura. E entre altitude e temperatura também, a razão era inversa. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Bom, logo em seguida, a análise que foi feita aí foi sobre a pressão atmosférica. Lembra disso? O que era a pressão? Era a quantidade... era o peso do ar sobre a Terra. E é lógico que o que determinava o peso, indiscutivelmente, era a temperatura do ar. A gente até brincou com vocês que o ar quente é sempre mais leve do que o ar frio. O exemplo dado foi até o balão de São João, lembra disso? Você coloca o foguinho embaixo do balão, você vai esquentando o ar contido no balão. Primeira coisa que acontece, inclusive, importante lembrar isso aí, o ar de dentro do balão, mais aquecido, se torna mais disperso. Tanto é verdade que ele faz o balão inflar. O balão infla em função do quê? Do aquecimento do ar. Tanto é verdade que quando ele não está bem colado, é nessa hora que o balão se rompe, né? E aí sai o ar fora, pegou fogo no balão, você se danou. Bom, mas e daí? Conforme aquece o ar dentro do balão, o ar se torna mais disperso, então ele fica mais leve. Aí o ar de fora é que faz o balão subir. Vai com aqueles bilhetinhos, né? A mãe de quem pegar tá não sei o que lá. Usamos essa história aí. Aí sobe o balão. Chega lá em cima, o que acontece? Lá em cima, apaga a tocha do balão, acaba vindo, porque acabou o breu, acabou a parafina, né? A estopa. Bom, e daí? Daí o ar de dentro começa a trocar a temperatura com o ar de fora. Até o ponto que os dois se equilibram. Né? As duas temperaturas são iguais. Aí o peso do papel e do arame da boca do balão faz o balão cair suavemente, certo ou não? E a gente vai pegar, vem aqueles palhaços com bambu, percebe ou não? E acerta o braço da gente. Até hoje uma lembrança do bambu, mas tudo bem, deixa pra lá. Bom, resumindo, o ar da Terra, então, ele tem peso sobre a Terra em função da força da gravidade. Muito bem. Esse peso do ar sobre a Terra a gente chama de pressão atmosférica. O ar frio pesa mais, o ar quente pesa menos. Olha que interessante então vai acontecer agora. Imagine uma região onde o ar esteja frio, portanto ele está pesado. Muito bem, a gente chama de zona de alta pressão, porque o ar está pesado, ai que pressão alta aqui, tá? É ou não é? Muito bem. Imagine uma outra região próxima, onde por algum motivo o aquecimento solar foi maior, portanto está havendo irradiação e o ar daqui está mais quente. Se o ar está mais quente, ele está subindo, ele está leve, zona de baixa pressão. Quer dizer, numa área, alta pressão, em outra, baixa pressão. O que vai acontecer? Se o ar daqui está subindo e o ar daqui está pesado, o ar vai se locomover da parte de alta para a parte de baixa pressão. Quer ver isso aí comigo? Vamos analisar no computador, você vai ver que eu tenho um desenho aqui legal para você acompanhar. Quer ver? Ó? Olha que gracinha isso aqui. Ó. Vamos achar a flechinha. Olha aqui. Tá vendo a cobertura vegetal que tem essa região? Árvores, tá vendo ou não? Olha essas árvores aqui. Essas árvores, com certeza, impedem que o Sol incida sobre a Terra de forma incisiva, direta. Então, aqui vai haver menor irradiação do que, por exemplo, aqui, onde não tem nenhuma cobertura vegetal. Isso quer dizer, então, que nessa região com cobertura vegetal não há tanta irradiação, consequentemente, o ar é mais frio, portanto, mais pesado, portanto, maior pressão. Então, aqui, zona de alta pressão. Muito bem. Vem para cá, ó. Nessa área não há cobertura vegetal. Então, há maior irradiação, porque há maior incidência do Sol na superfície. Havendo maior irradiação,
Com certeza o ar fica mais quente. Ficando mais quente, ele se torna mais leve. Se tornando mais leve, ele acaba subindo. O ar está subindo, subindo. Por que o ar está subindo? Porque ele está mais quente. Então aqui é uma zona de baixa pressão. Vamos resumir. A zona com cobertura vegetal está mais fria, automaticamente grande pressão, maior pressão, pressão alta ou alta pressão. Essa região não tem cobertura vegetal, consequentemente você tem maior irradiação, esquentou mais. Esquentando mais, maior temperatura, de novo cai a pressão, porque o ar quente é mais leve. O que vai acontecer então? Olha aqui, ó, você está vendo a flechinha aqui, ó. O ar com certeza vai se locomover daqui para cá. Quer dizer, vamos repetir? Vamos? O ar com certeza vai se locomover daqui para cá. O vento é uma simples locomoção de massas de ar que sempre ocorre de uma zona de alta para uma zona de baixa pressão. Que legal, até aí bico, né? Maravilha. O terceiro fator de clima, além de temperatura, que você já viu, pressão que a gente acabou de dar uma repetida, só uma reprisada. O terceiro fator decisivo é a umidade. O que é umidade do ar? É uma certa quantidade de partículas d'água em suspensão na atmosfera. Professor, mas isso é muito geral. Como é que eu vou saber o que é uma certa... Moçada, é fácil. Quando você lava a sua calça jeans, lavou a calça jeans, aí você pendura no varal. Você vai lá e põe a mão nela. Manja, aí enche sua mão d'água. Você fala que a calça está molhada. Muito bem. Deixa a calça jeans lá. Aí você vai lá, põe a mão nela. Você sente que não tem mais água. A sua calça está seca. Molhada, seca. Agora, se você for no varal, colocar a mão na calça jeans e sentir que ainda tem um pouco d'água, não muito a ponto de molhar a mão, e não totalmente ausente a ponto de você não sentir. Se você sentiu que ainda tem uma certa quantidade de água, você fala, minha calça ainda está úmida. Então é isso aí. O que é a umidade do ar? É uma certa quantidade de partículas d'água em suspensão. Professor, não tem um número certo para isso? Não. Sabe por quê? Depende da temperatura do ar. Quando o ar está quente, ele está mais disperso. Cabe mais água no meio. É lógico. Tem mais... Ônibus vazio, cabe mais gente no meio. Ônibus cheio, já não cabe tanta gente. Deu para entender? Então, quando o ar está quente, cabe muita água no meio. Por isso que é normal de manhã, logo cedinho, já começa a esquentar, começa as partículas a se separar, cabe água no meio, que é uma beleza. E no final da tarde, quando o sol vai se pôr, começa a cair a temperatura, as partículas de ar começam a se aglutinar e aquela água em suspensão cai em forma de chuva. Olha, acompanha comigo no computador de novo. Você está vendo aqui, ó. Achamos. Partículas de ar são essas menores, veja bem, e partículas de água, essas maiores. Repare aqui que cabe bastante água no meio desse ar aqui, que com certeza está quente. Agora, por algum motivo, caiu a temperatura. Quando cai a temperatura, é o que você está vendo aqui, o que acontece? As partículas de ar se aproximam, se aglutinam, se juntam. Automaticamente vai caber o quê? Menor quantidade de água entre as partículas de ar. Então a água que havia em excesso foi obrigada o quê? A ser jogada para baixo, foi obrigada a cair. Quando cai a água, a gente chama do quê, gente? Chuva. Olha, então por isso que eu chamo de formação da chuva. Então, peraí. Pela lógica, a umidade só despenca em forma de chuva quando cai a temperatura. Isso é óbvio. Só chove quando cai a temperatura. Então, vamos fazer uma coisa? Existem 3 formas básicas de cair a temperatura. Consequentemente, 3 formas básicas de chuva. Quais são essas 3 formas? Vamos analisar a primeira. Acompanha comigo no computador outra vez, ó. Chuvas de convenção ou de verão. Imagine só, aqui está a Terra, está em azul, mas é a Terra, tá? Está tendo até um laguinho aqui, olha um laguinho, que bonitinho o laguinho, cheio de patinhos nadando. Pergunte para o patinho, qual o seu nome? Ele vai falar, Fabiano, da aula de literatura, é um patão. Olha aqui, ó. Aqui a Terra, aqui o lago, muito bem. O Sol vai aquecer a Terra vai irradiar calor, e esse ar vai subir
quente e carregado de umidade. E vai subir o ar todo gostosão. É, não é? E vai levar água junto. Vamos, vamos. Tá gostosão, tem espaço. Vamos que vamos. E o ar vai subir. Quando chega no final da tarde, o sol começa a se esconder, a temperatura cai, o ar se aglutina e manda a chuva para baixo. É a chuva de verão de convecção. É aquela chuva rápida, 30 minutos, 40 minutos, mas intensa, forte. Depois da chuva você pode tomar chopp de novo, que tá uma beleza o tempo. Certo ou não? Muito bem. Vamos ao segundo tipo de chuva. Acompanhe de novo. Computador, mostra pra gente. Tá aí, ó. É a chuva frontal, causada pela chegada de uma frente fria. Olha, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu na chuva anterior. O ar estava subindo devagarinho, no final da tarde ia se condensar e ia chover. Só que não deu tempo, porque antes que o ar subisse, aquecido, lá em cima se condensasse, chovesse, chegou uma frente fria, que faz cair a temperatura. Se faz cair a temperatura, o ar se aglutina e joga para baixo a água em forma de chuva. Consequentemente, você tem a chuva frontal, também conhecida como chuva da frente fria. Já não é uma chuva igual à primeira. A primeira era rápida, mas intensa. Essa não. Essa é demorada. E é aquela chuvinha besta. Sabe aquela que... Ah, que chuvinha chata. Oh, né? 1, 2 dias, percebe? Normalmente acompanhada de frio. Aí até a sua mãe fala, olha, leva a blusa, porque essa chuvinha vai trazer frio. Não, não, não. Foi o frio que trouxe a chuvinha. Conserte a senhora sua mãe. Vamos ao terceiro tipo de chuva. Acompanhe comigo. A massa de ar saindo do oceano foi obrigada a subir, porque tinha o relevo aqui, ó, a Serra do Mar, por exemplo. Então, foi uma queda de ar, queda de temperatura, determinada por uma ascensão da massa de ar em função do relevo. É a chuva orográfica ou chuva de relevo. Espero que você tenha entendido os 3 tipos de chuva e esse embasamento de clima, porque nós vamos usar muito a partir de agora, falando de Américas, de Europa, de Ásia, de África, e você entender um pouquinho mais de geografia geral. Tá legal? Até a próxima, um beijão para todo mundo. Tchau.